A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Antes de mais nada, é importante nós definirmos o que é uma batalha espiritual. É o conceito cristão de lutar contra as forças espirituais, contra forças sobrenaturais malignas, que são representadas pelo diabo e seus anjos, o mundo e a carne. Se você tem alguma dúvida quanto a essa questão da carne, porque ela aparece de muitas formas na Bíblia, no nosso canal nós temos um vídeo chamado Pare de Jejuar Errado. Dê um pulinho lá, assista esse vídeo para você ter uma boa compreensão sobre os termos carne na Bíblia. Você pode acessar pelo card aqui em cima ou no link da descrição. Paulo vai nos dizer na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no verso 12, que todos aqueles que querem viver piamente padecerão perseguição. Jesus vai nos dizer em João 17,14: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Logo, nós percebemos que a partir do momento que a pessoa aceitou Jesus, ela é tirada deste mundo. É como se fosse um sistema que mantivesse a pessoa presa. A partir do momento que ela é retirada desse sistema, ela está alistada para essa guerra, para essa batalha espiritual. A Bíblia vai nos dizer, no livro de Efésios, no capítulo 2, que nós andávamos segundo o curso do mundo. E vai dizer que esse curso do mundo é controlado pelo príncipe da maldade nas regiões celestiais. Ou seja, o próprio diabo, ele escraviza as pessoas nesse curso do mundo, e a única coisa que pode tirar as pessoas desse curso é a luz do Evangelho, a exposição da palavra de Deus, no momento em que a pessoa aceita Jesus pela fé. Pedro vai nos dizer assim: amados, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós, para vos provar, como se alguma coisa estranha vos acontecesse. Então já é de se esperar esses incontáveis conflitos que acontecem, essas incontáveis investidas do reino das trevas sobre um filho de Deus, elas já são previsíveis, elas já são aguardadas. Isso, na verdade, é uma reação do sistema contra aqueles que agora estão libertos desse sistema. O primeiro tópico vai nos dizer sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. O primeiro subtópico nos diz assim: fortalecidos no poder do Senhor. E essa expressão quer nos dizer que nós não temos poder em nós mesmos. Existe um poder que pode vencer as forças das trevas, a força do sistema, mas essa força não vem de nós mesmos. Essa força vem da nossa comunhão com Deus. E nós entendemos pela Bíblia que quanto mais estreita a nossa comunhão com Deus, maior autoridade nós temos nessa guerra espiritual. Podemos depreender isso no livro de Daniel, no capítulo 10, a partir do verso 11 até o verso 21, quando Daniel teve uma visão e buscava entender o seu significado, e ele disse que uma certa mão o tocou para o fortalecer, e disse a ele: Daniel, homem muito amado, não temas. Ora, muito amado de quem? O texto deixa claro que é muito amado do próprio Deus. Então nós vemos em Daniel uma autoridade espiritual. A sequência do texto vai nos dizer assim: desde o dia em que você intentou buscar a face do teu Deus e iniciou as suas orações, eu fui enviado com a resposta: por que és muito amado? Encontramos uma referência sobre isso também em Atos 19, a partir do verso 15, quando vai nos dizer que Paulo expulsava demônios, e os filhos de um certo homem chamado Cefas, vendo aquilo, ficaram impressionados e tentaram expulsar demônios também, e impuseram as mãos: nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Ao que o demônio respondeu: conheço a Jesus, e Paulo bem sei quem é, mas e vós, quem sois? E a Bíblia vai dizer que, lançando-se sobre eles, fez com que eles saíssem dali nus e feridos.
Perceba que o demônio dá testemunho de Paulo e diz assim: Paulo, eu sei quem é. Então isso é autoridade espiritual e isso se conquista mediante a comunhão com Deus, através da oração e da leitura da palavra. O subtópico 1 vai nos dizer que não adianta conhecer as Escrituras sem a devida obediência e nem frequentar os cultos sem a devida conversão. Ora, a Bíblia vai nos dizer que o próprio Satanás conhece as Escrituras e ele as cita. Foi isso que ele fez em relação ao Senhor Jesus, quando tentava o Senhor Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, pula daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. Então perceba que o conhecimento de Bíblia, se não for aplicado à nossa vida, se esse conhecimento não transformar a nossa vida, ele não tem validade nenhuma no reino espiritual e é uma arma impotente contra os principados e potestades. Subtópico 2 vai nos dizer assim: vigilantes em toda oração e súplica. Ora, as cidades na antiguidade, todas elas eram cercadas e reforçadas por muros. E era costumeiro colocar sentinelas sobre os muros para que, percebendo alguma ameaça, avisasse a cidade para que seus portões fossem fechados e as devidas precauções fossem tomadas. A figura de uma sentinela, ela é tomada aqui por empréstimo, porque nós devemos, na nossa guerra, estar sempre vigilantes. A Bíblia vai nos contar um episódio que demonstra bem a função de uma sentinela. Houve uma guerra entre os homens de Davi e os homens de seu filho Absalão. E Davi estava aflito do lado de dentro da cidade, e de repente um sentinela deu aviso de que vinham 2 mensageiros. E Davi perguntou: quem são eles? E ele disse: pelo jeito de correr, um deles é Aimaas e o outro é o etíope. Isso pode ser encontrado em 2 Samuel no capítulo 18, mas eu quero destacar aqui que aquela sentinela estava tão atenta sobre os muros que conseguia até identificar, pela maneira com que aqueles mensageiros corriam, quem eram eles. E isso traz para nós uma reflexão muito grande. Que tipo de sentinela nós somos na nossa guerra espiritual? Que tipo de sentinela nós somos quanto ao nosso envolvimento nessa batalha? Prosseguindo, o tópico 2 vai nos dizer assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Perceba que o texto vai dizer orando em todo tempo. Por que isso? Porque na sequência o próprio Paulo vai dizer: para que possais resistir nos dias maus. Ou seja, nós oramos em todo tempo para adquirir a autoridade espiritual. Nós oramos em todo tempo como que fazendo depósitos da nossa comunhão com Deus, para que quando vierem os dias maus, e certamente eles virão, porque qualquer pessoa que esteja alistada em uma guerra, ele deve esperar que em dado momento o seu inimigo irá atacar. Prosseguindo ainda no subtópico de número 2, o comentarista vai nos dizer que o nosso clamor deve ser acompanhado de vigilância, pois isso nos protege das astutas ciladas do diabo. Paulo vai dizer que nós não ignoramos os ardis de Satanás. Ele propõe muitas armadilhas no caminho do povo de Deus e na vida do crente. Nós encontramos muitos exemplos na Bíblia, mas eu queria citar 2 exemplos. Quando Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus e leva Balaão sobre um grande monte para que ele aviste o povo de Deus. À medida que Balaão intentava amaldiçoar o povo de Deus, bênção saía da sua boca. E Balaque diz assim: eu contratei você para amaldiçoar, mas você inteiramente os abençoaste. Ao que Balaão responde: o povo de Deus, ele é bendito, e eu não posso amaldiçoá-lo. Eu não posso fazer nada se o Senhor não me permitir. E dá a impressão na sequência do texto que o projeto de Balaque fracassa e que ele desiste do seu projeto. Mas quando nós vamos ler o escrito de João no Apocalipse, no capítulo 2, no verso 14, vai nos dizer que naquela igreja tinham seguidores de Balaão, o qual ensinou Balaque a lançar tropeço diante do povo de Deus. E quando nós retornamos para o livro de Números, nós vamos ver que na sequência daqueles fatos, mesmo sem Balaão conseguir
amaldiçoar o povo, depois daquele registro, o povo começou a se prostituir, de maneira que a ira de Deus se acendeu sobre eles. Ou seja, Balaão, apesar de não poder amaldiçoar, ele ensina para Balaque como é que ele poderia vencer o povo. E certamente ele disse: o que mantém esse povo de pé, o que dá vitória a esse povo é a sua comunhão com Deus. Rompa essa comunhão e você terá vitória sobre esse povo. E na sequência nós vemos o povo se prostituindo e Deus se distanciando deles. Perceba que a olhos comuns parece ser tão somente uma estratégia, mas para aquele que tem olhos espirituais, consegue ver aí as astutas ciladas do diabo. Em Atos, no capítulo 16, no verso 17, a Bíblia vai nos dizer que Paulo começa a pregar a palavra de Deus em Filipos e Deus começa a realizar grandes obras ali. E o texto vai nos dizer que uma jovem endemoniada, adivinhadora, vai atrás deles gritando: estes homens que estão pregando a palavra de Deus nessa cidade são servos do Deus Altíssimo. E a Bíblia vai nos dizer que ela fez isso por muitos dias, de maneira que em dado momento Paulo, perturbado, virou-se para ela e disse: em nome de Jesus eu te digo, sai dela. A Bíblia vai dizer que o espírito imediatamente saiu e ela já não podia adivinhar. Ora, por que Paulo expulsaria o espírito daquela moça quando ela dava um testemunho verídico sobre eles? Na verdade, aquilo também era a astúcia de Satanás, porque aquela moça era praticante de adivinhações. Todos na cidade sabiam que ela era possuída por um espírito de adivinhação. E o fato dela dar testemunho daqueles dois homens de Deus podia levar aquele povo a entender que era a mesma coisa, que era a mesma fonte e que eles estavam servindo ao mesmo Deus. Perceba como Satanás é astuto e perceba como ele é sutil nessa guerra. Por isso, nós devemos estar sempre vigilantes e sempre prontos para a batalha. Tópico 2 vai nos dizer conhecendo o campo de batalha. O primeiro subtópico vai nos dizer as astutas ciladas do diabo. A palavra diabo significa caluniador e acusador. A palavra calúnia diz respeito a uma afirmação falsa a respeito de alguém. Isso foi o que aconteceu no julgamento do Senhor Jesus e no julgamento do próprio Paulo, quando algumas pessoas que a Bíblia chama de filhos de Belial foram contratados para dar um testemunho falso, para que esses fossem sentenciados à morte. Satanás então tem todo um sistema à sua disposição, tem todo um mundo à sua disposição. E muitas vezes ele usa pessoas para caluniar o crente, para difamar o crente. Ou às vezes ele nem faz uma acusação falsa, ele faz uma acusação verdadeira, cumprindo o papel que lhe é próprio de acusador. A Bíblia vai nos dizer em Zacarias 3:3 que Satanás não contava uma mentira acerca de Zacarias, contava uma verdade. O texto vai nos dizer que o sacerdote Josué estava com as suas vestes sujas e Satanás o acusava. E de repente uma voz se ouviu dizendo: trocai-lhe a veste, trocai-lhe o turbante. E isso foi feito, e Josué então se apresentou puro, e Satanás não teve do que o acusar. A Bíblia vai nos dizer no livro de Apocalipse que ele é o acusador dos nossos irmãos, e nós não podemos ignorar isso. O segundo subtópico vai nos falar sobre o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e sangue. Ou seja, muitas vezes nós temos a impressão que a nossa luta é contra os homens, mas na verdade a nossa luta é contra esse sistema espiritual que faz uso dos homens que estão aprisionados dentro dele. E por estarem aprisionados, eles são ferramentas na mão do sistema. Podemos ver, por exemplo, o caso de Herodes, quando ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Aparentemente, Herodes estava tão somente preocupado em proteger o seu reino, mas espiritualmente, Satanás estava usando Herodes para impedir que o Filho de Deus viesse ao mundo, porque ele bem conhecia a promessa que havia sido feita no Éden, a qual dizia: da semente da mulher se levantaria um
que iria esmagar a cabeça da serpente. Subtópico 3 vai nos falar sobre as agências das potestades do ar. Paulo identifica essa horda que se levanta contra a igreja como principados, potestades, forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo identifica essas ordens espirituais como principados, potestades, príncipe das trevas desse século e hostes espirituais da maldade, o que nos dá a entender que existe uma organização espiritual a fim de promover essa guerra com o intuito de ampliar o reino espiritual da maldade e intensificar as lutas contra aqueles que foram tirados do sistema e hoje fazem parte da igreja. Podemos depreender que eles são caracterizados por 3 aspectos. Primeiro, eles são poderosos. A Bíblia vai nos dizer que quando o Senhor julgou a terra do Egito, ele enviou o anjo da morte. E em toda a casa dos egípcios havia morte dos seus primogênitos. A Bíblia vai nos dizer também que Deus enviou o seu anjo contra o exército dos assírios e que milhares de pessoas foram mortas. Também vai nos dizer que quando Davi enumerou os homens de guerra, Deus começou a matar o povo de Israel através de uma peste. Mas quando o texto vai sendo detalhado, a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor estava com a espada desembainhada, promovendo a matança entre Israel, e milhares de pessoas morreram. Se um só anjo fez um estrago como esse, imagina milhares de demônios que estão soltos por aí. Eles são malignos. O livro de Hebreus vai nos dizer que os anjos são mensageiros em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Da mesma forma, os demônios são seres malignos que atuam para impedir que as pessoas alcancem a vida eterna, que as pessoas se aproximem de Deus, e eles promovem toda a sorte de maldade. Basta nós lembrarmos do gadareno, que a Bíblia vai nos dizer que ele andava amarrado com correntes e nem assim as correntes o podiam deter. Vivia nos cemitérios e não podia estar perto da sociedade. Mas quando Jesus o encontrou, ele foi liberto daquele sistema. E a Bíblia diz que ele então estava assentado em sã consciência, ouvindo as palavras do Senhor Jesus. E é interessante notar também que rapidamente aquele homem entendeu o que era a batalha espiritual. Pois quando Jesus foi retirar-se da sua terra, ele se levantou e disse: Senhor, permita que eu te siga. E Jesus disse: não, fica aqui e diga aos teus quão grandes coisas te fez Deus. Por que é que Jesus pediu para que ele ficasse? Porque ele seria um testemunho eficaz para que as outras pessoas que o vissem também pudessem ser resgatadas do sistema a partir do seu testemunho. Ainda no terceiro subtópico, vemos a afirmação de que eles são astutos e trabalham de maneira organizada, barrando o crescimento de igrejas, através de desavenças, através de concorrências de ministério, através de concorrência entre líderes de departamento, como foi no caso da igreja de Corinto, que Paulo escreveu a eles, diz assim: vocês são carnais, porque uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas. E com isso a igreja se tornava uma igreja doente e impedida de crescer. Isso é a astúcia de Satanás no seio da igreja. Terceiro tópico, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Primeiro subtópico vai nos dizer a armadura completa de Deus. Paulo, quando vai abordar esse assunto, ele diz assim: para que possais resistir. Ou seja, a única possibilidade de um crente resistir às investidas de Satanás é se ele tomar a armadura de Deus. E nós temos que entender que as nossas armas são espirituais. O capítulo 17 do primeiro livro de Samuel vai nos contar uma história interessante, quando Davi enfrenta o seu oponente Golias. Saul, temeroso pela vida do rapaz, coloca nele as suas próprias armaduras. E Davi tenta se movimentar com ela e chega à conclusão de que ele não poderia ir para a batalha usando aquele equipamento. Passa no riacho, pega 5 pedras e faz uso da sua funda e tem a vitória com o seu equipamento. O que é que nós podemos entender com isso? Que as armaduras de Saul, elas não servem para Davi, porque as nossas armas, elas são espirituais.
É comum a gente ver crentes desabafando em rede social, crente agredindo com palavras, tentando expor a igreja, pastores, ministérios no momento de revolta. Mas nós temos que entender que essas armas são armas carnais. Essas armas são armas de Saul. E um crente jamais pode se acomodar às armas de Saul, porque as nossas armas, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Subtópico 2 vai dizer sobre as armas indispensáveis de defesa. E a primeira citação é: cingindo os vossos lombos com a verdade. Mas afinal, o que é cingir os lombos? A gente vê menção disso na Bíblia em relação à Páscoa, que Deus tinha determinado que eles comessem a Páscoa com os lombos cingidos. O judeu ele usava 3 vestimentas, uma sobre a outra. Ele usava uma túnica, usava um vestido e usava uma capa. E usava amarrado à cintura um cinto. Cingir os lombos era exatamente pegar a orla dessas vestes, puxá-la para cima e amarrar ao seu cinto para que ele tivesse então mobilidade no seu caminhar e na sua corrida. Basta nós nos lembrarmos que Deus determinou que isso fosse feito durante a celebração da Páscoa. Por que isso? Porque à meia-noite o anjo destruidor iria passar sobre o Egito e eles então sairiam apressadamente do Egito e deveriam ter os lombos cingidos, ou seja, deveriam estar desimpedidos de qualquer embaraço no seu caminhar, na sua fuga. Mas o texto vai nos dizer, tendo os lombos cingidos com a verdade. E isso nos faz referência à verdade da doutrina de Cristo. A verdade do ensinamento bíblico puro e genuíno. E também nos diz respeito à verdade do soldado. Jesus vai nos dizer em Mateus capítulo 5, verso 11: bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então perceba que aquele cujo reino espiritual, cujos demônios têm que lançar mão da mentira para o acusar, ele é um bem-aventurado. Significa que o reino espiritual não encontrou mentira nele e teve que inventar uma mentira. Então esse está com os lombos cingidos com a verdade. Próxima arma de defesa, vestida a couraça da justiça. Paulo vai nos dizer aos Romanos, no capítulo 3, verso 21, que agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então perceba que essa justiça, primeiramente, não é a nossa justiça própria, mas a justiça de Cristo. Porque essa justiça de Deus, ela que nos faz apto para a guerra e ela que nos impede de ser acusado. Porque a Bíblia diz que nós somos pecadores, nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a mesma Bíblia vai dizer que o justo viverá da fé. O que significa isso? Que o justo, ele ampara a sua alma na justiça de Cristo. E o diabo não tem de que lhe acusar, porque apesar dele ser um pecador, ele creu no Senhor Jesus, naquilo que Deus imputou por justiça, o sacrifício de Jesus na cruz. E como Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, nós somos considerados justos. Próxima arma nos diz respeito aos pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Isso nos diz da proteção para os pés do soldado. E espiritualmente, significa da firmeza que o soldado tem ao caminhar, da base que o Evangelho lhe dá, para que ele adentre nessa guerra e saia dela com sucesso. O Senhor Jesus mencionou em Mateus, no capítulo 7, versículo 21, que aquele que ouve essas palavras e pratica é como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E isso nos fala de firmeza. Aquele que tem os pés calçados sobre o Evangelho da Paz, ele tem essa firmeza e está pronto para testemunhar do Senhor Jesus. A próxima arma de defesa nos diz sobre o escudo da fé. E o texto diz: com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo do soldado romano era longo e retangular e ele protegia então os órgãos vitais, em especial o coração. Isso nos fala das investidas de Satanás contra o coração do crente, contra o ânimo desse crente, para tentar abalar a fé desse crente em Deus e na sua palavra.
Nós podemos ver isso no Jardim do Éden, onde Deus havia proibido o casal de comer do fruto da árvore do bem e do mal. E Satanás, na sua investida, diz assim para a mulher: foi assim que Deus disse? Não comerei de todas as árvores que estão no jardim? E a mulher responde: Deus disse, de todas as árvores que estão no jardim nós comeremos, menos a que está no meio do jardim, para que não morrais, disse Deus. E Satanás argumenta: Deus sabe que não morrereis, mas certamente se abrirão os vossos olhos e sereis semelhantes a Deus. O coração daquela mulher foi alcançado. Ela passou a ter o desejo de ser igual a Deus. O orgulho que brotara no coração de Satanás antes da sua queda, agora brotara também no coração daquela mulher, ao colocar em dúvida a palavra de Deus. Satanás foi eficaz com o seu dardo no coração daquela mulher. E ele faz isso, o seu reino faz isso o tempo todo. Próxima arma de defesa diz respeito ao capacete da salvação. E isso nos fala de proteção sobre a cabeça, isso nos fala de mente. E Paulo nos afirma que nós temos a mente de Cristo. Nos diz ainda: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O capacete da salvação nos fala de uma proteção contra as dúvidas que podem alvejar a mente de um crente, a ponto dele questionar a sua própria salvação, a ponto de um obreiro questionar a sua chamada para o ministério, a ponto de uma pessoa questionar o próprio amor de Deus na sua vida devido às lutas e às perseguições. Mas o apóstolo Paulo, entendendo e tendo uma mente muito sadia, disse: eu tenho muito prazer até nas perseguições. E por fim, o subtópico 3 vai nos dizer sobre a imprescindível arma de ataque. Todas as armas que nós relacionamos até agora, todas elas são de defesa. E a única arma que é de defesa e ataque é exatamente a palavra de Deus. Ela é de defesa porque uma espada consegue aparar o golpe de uma outra espada. Da mesma forma, a palavra de Deus no coração do crente, ela consegue aparar o golpe que pode vir contra ele em forma de calúnia, em forma de mentira ou qualquer outra forma de investida de Satanás. Mas não é só isso, ela é também uma arma de ataque e através dela nós conseguimos investir contra o reino das trevas. Quando nós pregamos a palavra e tiramos alguém das garras de Satanás, quando nós testemunhamos através da palavra e conseguimos levar alguém à conversão, conseguimos levar alguém à fé, é através dessa arma de ataque que nós estamos então promovendo baixa contra o nosso inimigo. Por isso devemos fazer tal qual o salmista quando disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E também, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Entendemos com isso que a palavra ela deve estar não somente na nossa mente, mas também no nosso coração e na nossa prática diária. Muito bem, se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilhe. Seja inscrito no nosso canal e não se esqueça de acionar o sininho das notificações para você receber em primeira mão tudo quanto nós colocarmos por aqui. Você, professor de escola bíblica dominical, aqui no link nós temos um grupo de WhatsApp. Clica nesse link para receber em primeira mão todos os subsídios para a sua aula. Deus te abençoe e até a próxima.